Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Temos muita alegria e desejo que você realmente possa participar desse programa, ouvindo atentamente aquilo que nós estamos desenvolvendo, trabalhando. Muitos temas têm sido abordados aqui no programa da Convenção. De uma forma especial, hoje nós queremos tratar de algo que faz parte da vida e todos nós precisamos estar preparados para lidar com essa situação. Vamos falar um pouquinho sobre a morte. Exatamente, como lidar com a morte. Como nós devemos enfrentá-la, encará-la, enquanto estamos vivendo e tendo a oportunidade de tomar decisões que vão afetar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Provavelmente você já deve ter se deparado com a situação de luto, com a situação de gerenciar o momento daquela dor, daquela crise e também como fica o depois, a saudade, a ausência daquela pessoa tão querida, amada, que estava ao nosso lado convivendo conosco. Para falar desse tema, temos conosco aqui a presença de um amigo nosso, o Roberto Cândido de Barros, o Beto. Para nós é uma grande alegria, Beto, tê-lo conosco. Ele é formado em teologia, também com pós-graduação em logoterapia e também ensino religioso. Trabalha na Irmandade Evangélica Betânia. Beto, para nós é uma alegria e é muito bom tê-lo com a gente aqui nesse dia. A alegria maior é minha de estar aqui com vocês, de estar com o pessoal que está nos assistindo e falar sobre esse tema, um tema tão natural, né, porque com certeza é a única certeza que nós temos na vida é a morte, mas que muitas vezes não é tratada de uma forma prática, de uma forma bíblica. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Ok. Beto, eu falei um pouquinho das suas credenciais, mas eu sei que você também é músico, participou de 2 grupos que fazem parte da história, né, gospel, musical, o grupo Vencedores por Cristo e Milad, e realmente tenho certeza que isso há de enriquecer também a sua participação. Você trabalha na Irmandade Betânia. Conta um pouquinho para nós o que é a Irmandade Betânia. Tá bom. A Irmandade Betânia é uma organização de origem alemã, presente aqui no Brasil desde a década de 30, voltada especificamente para a diaconia. Então é uma organização filantrópica de trabalho social e ali nós temos trabalho voltado especificamente para a criança. Aqui no Paraná nós estamos presentes em Curitiba com a Escola Aldeia Betânia. E em Colombo nós também estamos ali com o Centro de Educação e Inclusão Social Betânia. Atendemos 390 crianças ali, em creche, contraturno escolar. E também temos o Hotel Estância Betânia. Bem, um pouco, por que uma organização social tem um hotel, né? Então a gente tem geradores de recursos. Então o hotel, a escola, a pousada Betânia são geradores de recursos que permitem que a gente invista aí na área social, né? Ali eu cuido das relações institucionais, todo o trabalho que é feito para fora, mas vamos falar da morte, né? Vamos lá, muito bem. Por que tratar desse tema? Por que nós escolhemos esse tema e convidamos você para estar com a gente certo. aqui? Bem, por que eu me envolvi com esse tema? Porque eu vejo a igreja não falando sobre esse tema e as pessoas não discutem muito com relação a isso, né? Eu fui me envolver porque eu tive muitas perdas. Eu perdi pai, perdi mãe, perdi irmão. O fato de estar ali na Irmandade, a gente acaba tendo contato com várias pessoas que vêm a Curitiba tratar de saúde, transplante de medula e a gente acaba convivendo com a morte. Só para citar um caso que a gente desconhece completamente, teve uma situação uma vez que uma família de Brasília veio fazer o tratamento, a pessoa fez o transplante, mas veio a falecer e naquela confusão da família voltar para Brasília, de fazer o traslado do corpo, eu acabei ficando com o corpo. de cuidar de toda a papelada tal, e de levar até o aeroporto, né? Quando eu chego no aeroporto, eu descubro que eu tenho que pagar 4,5% de ICMS. Eu falei, gente, como é que pode, né? Um país desse, você tem que fazer o traslado do corpo e ainda pagar ICMS, uma mercadoria
para mandar embora. Né? Mas com essas situações todas, né, eu fui me envolvendo. Né? Sou casado com uma viúva, ou ex-viúva, né? A gente nunca sabe, né, nessa situação. Minha esposa foi viúva, ficou viúva, né, do primeiro casamento. Hoje não está mais? Não, hoje não. Né? Também espero que não seja. Então é muito interessante porque você acaba convivendo bastante com isso, você tem que falar com a morte dentro da família, né, porque tem um pai falecido, mas que a imagem dele tem que se continuar fazendo presente. Então a gente foi discutindo muito isso. Aí você aprende discutindo coisas burocráticas, né, sobre inventário, essas coisas todas, que muitas vezes é uma coisa interessante para a igreja passar, né, mas ela acaba não passando. Então eu fui me envolvendo com essa questão, esse assunto da morte. Né? É interessante. E eu acho também adequada a maneira como você traz para nós a reflexão sobre o tema, ainda que seja difícil. Morte tem a ver com separação e com dor. Mas a gente precisa encarar de forma realista e até bem-humorada. Né? Exato. Eu acredito que essa é uma contribuição que você vai nos ajudar a olharmos para a morte de uma forma mais prática. Inclusive, o tema deste assunto, o desdobramento, né, do tema sobre a morte, aspectos bíblicos e práticos sobre aquele que fica e aquele que vai, como é que é? É para quem fica e para quem vai. Para quem fica e para quem vai. Porque então, muitas vezes o que acontece, né? Para a pessoa que morre, tá uma beleza, tá tudo jóia, tudo tranquilo. Para quem ou que não, fica, né? Bem, pensando no aspecto daquela pessoa cristã que entregou sua vida para Jesus, tem certeza da vida eterna, da salvação, tal, tudo mais, é uma tranquilidade para nós e principalmente para ele. Mas normalmente, mesmo sendo cristão, não sendo cristão, às vezes ele deixa um rabo, né? Podemos assim dizer, deixa alguns problemas, tal, tudo mais, que a gente precisa e é fácil de resolver em vários aspectos. Legal. Então vamos trabalhar de uma forma direcionada esses aspectos bíblicos sobre a morte. O que é a morte? Né? Porque nós precisamos entender um pouco mais no sentido de ensinamento. O que é a morte? O que a Bíblia nos fala sobre a morte? Olha, para ser bem prático no sentido tanto biológico e até espiritual, a morte é o fim da vida no corpo físico. Então a morte é ali, você deixa de respirar, teu coração deixa de bater, teu cérebro deixa de funcionar e a partir dali acabou a vida material, a vida biológica acabou. E aí você começa a pensar em outro aspecto, que é o aspecto espiritual. Como é que nós lidamos com isso, como é que nós tratamos isso. E a Bíblia traz isso, né? Ela traz a questão da morte como o advento do pecado. Era plano de Deus que nós fôssemos eternos desde o início, mas no caso, com o advento do pecado, com a introdução do pecado, a morte veio. Né? Então a gente cita até a questão de Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Então é muito grande da parte de Deus essa coisa toda, né? Que há uma morte, essa morte vem através do pecado, mas através de Jesus há uma solução para a morte, de enfrentar a morte. Muito bem. E os aspectos práticos? Eu uso bastante dentro eu dou uma palestra, né, com relação a isso, né? Eu uso frases, eu uso a narração de um enterro, como se fosse um jogo de futebol, né, com todas as partes nesse sentido, mas eu uso algumas frases, né, no sentido, viva todos os seus dias como se fosse o último. Um dia você acerta. E vamos acertar. Um dia vai ser o último, de fato. A questão é que nós não sabemos quando este dia vai chegar. Nós não tivemos o privilégio, por exemplo, lá em Ezequiel, 2 Reis 20, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Quem dera nós pudéssemos saber, né, na agenda, dia tal você vai morrer. Para nos preparar com relação a tudo isso. Mas como não temos isso, a gente tem que se prevenir quanto a isso. Então tem várias coisinhas que a gente tem que falar, né? Por exemplo, falar sobre morte com a família.
As pessoas não discutem esse aspecto. E com certeza todo mundo tem alguma história, todo mundo sabe de alguém que teve problema familiar a partir do momento que o pai, a mãe, alguém morreu e aí teve que discutir aspectos de dinheiro, herança, de como é que isso ia funcionar. Então o ideal que é que a gente expresse em vida o nosso desejo, a nossa vontade. Só para mencionar uma experiência com a minha mãe. Minha mãe, ela teve câncer, fez todo o tratamento, tudo mais, e chegamos numa hora, vimos que não estava dando o efeito, o resultado esperado, né? Aí eu cheguei para ela, mãe, a gente tem que andar com a fé, mas tem que andar com a razão. A fé é no sentido que cremos que Deus vai curar, estamos orando por isso, estamos pedindo por isso, acreditamos nesse sentido. Mas também temos que andar com a razão. Mãe, a senhora tem a sua casa. O que a senhora quer que faça com a sua casa, caso o senhor chamar a senhora? Caso a senhora vier a falecer ou vier a faltar, né, como diz muitos, né, principalmente vendedor de seguro, se vier a faltar, mãe, o que a senhora quer que faça? Né? Eu quero que fique com os meus netos. Super tranquilo. O que nós fizemos? Fomos no cartório, transferimos para os netos e usufruto dela. Então, enquanto ela estiver viva, ou enquanto ela estivesse viva, a casa é dela, pertencia a ela, e no caso, vindo ela a falecer, como aconteceu, passou automaticamente para os meus sobrinhos. Ou seja, sem crises, problemas, advogados, custas. Porque quando morre, o governo fica muito contente, né? Porque ele vai recolher impostos, várias coisas e tal, tudo mais. Nesse processo é muito mais simples, muito mais fácil. Você resolveu isso em cartório e tal, tudo mais. Então é um aspecto legal, fácil de ser discutido, que tem que ser discutido isso dentro da família, principalmente se tem posses. Ou seja, pequeno ou grande, mas se você não discutir isso, realmente vai trazer algum problema. E o camarada que está endividado? Esse é um problema mais sério. Vai deixar as dívidas para os filhos? Até nisso, é possível ajudar de alguma maneira? Olha, tem... Aí cai no advogado, né? Muitas vezes, né? Uma renegociação de dívida, em questões assim. Mas isso é um assunto também interessante, né? Então, uma outra experiência, eu com a minha esposa e tal. Então, a gente tem procuração. Então, eu tenho procuração dela e ela tem minha procuração com relação às coisas que eu tenho. Nós temos anotados, por exemplo, onde que a gente tem a conta corrente, as nossas senhas, Facebook, qual que é a senha, tal, porque uma hora que você precise lá cancelar essas coisas todas. Então o ideal o que é? Coloque tudo isso no papel, coloca lá direitinho, tal, tudo mais, e passe para alguém de confiança, né? Lacrado, só abre em caso de morte, né? Para você poder saber exatamente o que você tem e o que você não tem, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, um outro caso, né, que a gente, quando a gente começa a conversar isso com a igreja e várias pessoas locais, o que vai surgindo é de histórias, né? Sim. E teve uma pessoa, um pai de família que pagou seguro a vida toda, teve um problema de saúde, não pôde mais pagar o seguro, ficou muito tempo internado e não teve condições de voltar a si. Então, tudo aquilo, anos que ele ficou pagando aquilo, não pôde usufruir, porque no final ele deixou de pagar. Acabou perdendo o investimento da vida. Porque a família não sabia. Então, por isso que é importante mencionar o que você tem, até essas questões pequenas, né? Por exemplo, auxílio funeral. Então, quebra um galho danado, porque morreu, tal, tudo mais. Liga lá para o auxílio funeral, ele vai cuidar da documentação, vai cuidar do caixão, da decoração. Se você só, não tem onde enterrar, ele vai providenciar lá uma gaveta em algum lugar, né? E só uma coisa que acho que é importantíssima é a questão, por exemplo, de doação de órgãos. É necessário, né? Quer dizer, você pode ir lá expressar em vida, tal, tudo mais, assinar um papel, mas eles vão perguntar para a família se a família deixa ou não. Então, se a família não sabe que era um desejo seu que realmente você doasse os órgãos, aquela vontade que você expressou em vida acaba muitas vezes se perdendo, porque a família acha, não, acho que é melhor não, com relação a isso, né? E outra coisa também que é interessante as pessoas saberem é desligar o aparelho.
Porque muitas vezes, no caso de uma doença, alguma coisa assim, você está lá, né? Tá, o ressuscitador está lá, o aparelho está lá funcionando, mantendo você, né? Então, em casa, por exemplo, você tem, gente, olha, se eu ficar em algum aparelho, não precisa nem gastar energia elétrica, não precisa nem ligar. Desliga o danado, tal, tudo mais. Se Deus quiser que eu continue aqui, Ele vai me manter vivo. Ele vai me manter vivo, né? Eu não quero que um aparelho me mantenha vivo. Então, isso também é importante a família saber. No caso de um acidente, alguma coisa, né? Não, ele não quis, tal, tudo mais, então desliga o aparelho. Porque senão, às vezes fica anos, meses a fio ali, a pessoa no aparelho e nada, não traz resultado nenhum. Beto, são muitos desdobramentos, né? Nos aspectos práticos aí a gente pode avançar em várias situações, mas você pontuou aqui duas delas que, querendo ou não, existe uma exploração comercial, mas a gente às vezes com essa percepção de comércio, às vezes acha que não é importante, mas um auxílio funeral, então é importante, vai nos ajudar no momento difícil. Existem opções, não temos aqui convênio com nenhuma agência, exato, né? Mas existem várias opções, você pode buscar. E a questão de seguro de vida, de você de repente buscar no banco que você já tem a sua conta, existem opções bem baratas, começa com R$20, R$15, são valores pequenos, mas que no momento do sufoco vai dar uma grande ajuda. Certo. Né? Eu acho importante, né? Auxílio funeral, às vezes, você tem um plano de saúde e ele já tá embutido. Né? No plano de saúde está lá embutido esse auxílio funeral. Senão você pode contratar, tem R$10, R$20, você consegue esse auxílio. Seguro de vida, previdência privada, financiamento de imóvel com seguro de vida, com seguro no caso de quitação. Minha Casa Minha Vida está alcançando muitos no Brasil, né? Exato. Uma dica importante. Então é bom verificar, se no caso vier a falecer, tem um seguro que já quita a casa e fica com a família, isso é importante. Seguro de vida tem para todos os bolsos, né? Conforme você falou, um benefício nesse sentido. E previdência privada, né? Que também pode ser repassado para a família que fica, pode garantir os estudos dos filhos, né? Tem vários aspectos. Mas pera lá, vamos tomar cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está valendo mais morto do que vivo, né? Exato. Aí de repente a viúva vai querer que logo a coisa aconteça. E acontece. Brincadeiras à parte, né? Mas falando de fato, nós precisamos estar preparados, né? Com certeza a gente ainda vai abordar algumas coisas mais desse dia a dia, de como a gente deve se preparar. Como que a gente pode agora, olhando para o outro lado, vamos fazendo esse contraponto, né? Biblicamente, como que nós podemos encontrar a origem da morte e também nós vamos daqui a pouco chegar para a solução dela. Certo. Bem, conforme eu mencionei ali em Romanos 5, né, por causa do pecado veio a morte. E através disso veio todo esse cenário que nós vivemos hoje, de tentar viver uma vida da melhor forma possível, porque nós cremos, e todo brasileiro e todo ser humano parece que sempre tem dentro dele, faz parte do DNA dele essa busca pelo espiritual. Então ele vive o espiritual. Então a morte está linkada bastante forte com esse lado espiritual. São pouquíssimos aqueles que acreditam que terminando a vida aqui, termina tudo. Eu falo, gente, é impossível ver essa natureza, ver uma formiguinha carregando tantas vezes o peso dela e não crer, acreditar que tem um ser, que tem uma força, que há um Deus que gira em torno disso aqui e que Ele não quer a morte para nós, Ele quer a vida. Então Ele nos promove, nos promete, nos concede essa vida abundante aqui e essa possibilidade da vida eterna abundante também lá. Ainda sobre esse aspecto bíblico da origem, você falou sobre o eterno, né? Como é que fica esse dilema entre o espiritual e o material? Né? Bem, em João 5, 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Há essa separação, não tem jeito, né? Nós somos formados por toda essa estrutura biológica, física, mas a partir de Gênesis, quando fala do sopro da vida,
nós temos esse espírito, essa alma, ou alma, o espírito, tem gente que ou é os dois, faz distinção, mas temos algo dentro de nós que nos move e tal, tudo mais, né? Então há essa separação, separou o físico e vamos para o espiritual. E aí nós temos essa possibilidade de conhecer esse lado espiritual que vem através da Bíblia, através da salvação em Cristo Jesus, que nos dá essa certeza, essa garantia da vida eterna, né? Então nós temos que estar preparados fisicamente e espiritualmente. Principalmente, mais espiritualmente. O aspecto físico pesa bastante pela qualidade de vida, mas o espiritual, no fim, é o que vale, né? Eu até brinco, né? Não leve a vida tão a sério, jamais sairá vivo dela. Mas é pelo aspecto físico. O aspecto espiritual tem uma continuidade, tem uma continuação aí, que é interessante a gente conhecer, a gente saber, através da palavra de Deus. Não levar a vida tão a sério é algo que precisamos refletir, porque as responsabilidades, as contas para pagar, a educação dos filhos, os relacionamentos, às vezes complicados, deixam a vida pesada. Exato. Então, como é que a gente pode viver bem o hoje, mas também preparados para a eternidade? Quando fala assim, não leve a vida tão a sério, né, é que muitas vezes as pessoas se prendem a pequenos detalhes, que pode provocar uma terceira guerra mundial. Então, muitas vezes, em retiro de casais, a gente ouve falar, por exemplo, ou brinca, né, de casais que brigaram porque o marido queria que o papel higiênico viesse por baixo e a esposa queria que o papel higiênico viesse por cima. Por que um detalhe, exemplificando, né, ilustrando, porque um detalhe tão pequeno é capaz de provocar uma coisa assim? Então, tem muitas coisas que a gente leva a sério demais. Claro, a gente precisa de dinheiro, a gente está numa capital urbana, numa cidade urbana, onde você precisa estudar, precisa trabalhar, tal, tudo mais. Isso você pode levar e deve levar isso de forma séria, até para você ser uma pessoa séria, idônea, importante. Mais sério do que isso é o que vem após essa vida. Então, isso sim, que eu acho que conta bastante nesse aspecto, né? De não levar essa vida material, capitalista tão a sério, mas sim, levar a sério a vida espiritual. Em outras palavras, seria termos prioridades também, pensarmos na vida com prioridades, as coisas mais importantes, mas que o dia a dia nem sempre damos a importância devida, né? Por exemplo, Jesus fala lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, o comer, o beber e vestir, não serão acrescentados. Creio que essa é uma maneira adequada, né, saudável de viver o hoje e preparado para enfrentar o que vier pela manhã, né, a morte em si. Você coloca para a gente aspectos práticos e bíblicos, e o nosso programa está caminhando para o final. Certo. Queria que você nos ajudasse aí a deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, como a gente viver melhor hoje, alguns conselhos aí para viver e para enfrentar a morte. Eu gosto muito de frases. Frases, assim, às vezes dão um sentido para a vida, dão uma lição de vida bastante interessante. Então, tem uma que fala, né, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, muitas vezes, o aspecto, né, no aspecto físico, a gente acaba levando o que a gente come. Também nesse sentido. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Eu vejo assim que há essa possibilidade de a gente ter uma vida extremamente saudável aqui. Biblicamente, tem essa questão de você ter uma vida de comer bem, de cuidar do seu corpo físico e tal. Então eu trabalho algumas coisas, principalmente com o pessoal, no aspecto espiritual e no aspecto físico. Então, por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias aqui na terra, né? Então, é uma forma da gente poder também viver de forma saudável e viver mais aqui. Leia mais a Bíblia, ore mais, ame o seu próximo como a ti mesmo, seja mais cristão, não tem limite para isso, né? Você pode ser cada dia mais, você pode viver essa vida na essência cristã, no jeito cristão de ser, no exemplo, seguindo o exemplo que Jesus deixou para nós.
E tem a questão do aspecto físico, que eu acho que é bastante importante, né? Você cuidar da sua saúde, exames periódicos, exercícios físicos, se alimentar de forma saudável, né? Até brinco com o pessoal, né? Só para lembrar, gente, gula ainda é pecado, né? Tanto mais, porque a gente vê muita gente gordinha em vários lugares, e aí isso não é bom, não é saudável, né? Muito bem. Beto, nós queremos convidar você para um segundo momento. Okay. Nós temos ainda outras coisas a compartilharmos com os nossos telespectadores e queremos que você esteja conosco no próximo programa, falando sobre esse tema. Será um prazer. Muito bem. Agora, antes de encerrarmos, eu quero deixar registrado e inclusive incentivar você, se tiver uma Bíblia na sua casa, ou se não tiver, que de repente você busque conhecer essa informação. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele nos dá o seguinte ensinamento, nos traz o seguinte ensinamento. Assim como aos homens está condenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim como nos está condenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo bíblico, falando sobre a morte, nos revela aqui informações que são muito importantes. Primeiro, a Bíblia diz que todos estão condenados a morrer. Como nós vimos aqui, é a certeza que você e eu podemos ter que a morte virá. E nós temos que estar preparados para ela. A morte virá. Todos vamos morrer. Todos vamos passar por ela. Todos vamos nos confrontar com essa situação. É claro que existem situações com pessoas ao nosso redor, mas a nossa própria relação entre vida e a morte. O texto ele nos mostra também que vamos morrer apenas uma só vez. Então, se você alimenta a esperança de que terá outras oportunidades na eternidade, a Bíblia, nesse texto aqui, deixa muito claro que não. Que ao homem está condenado, ao ser humano, né, está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, ou você se prepara hoje, você aproveita essa oportunidade de vida que Deus está te dando, para que você se prepare, e este preparo envolve reconhecer que você precisa de Deus, reconhecer que nós estamos de passagem nessa vida, reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus, precisamos da sua graça. Aos homens está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você está preparado para o dia do juízo, o dia para se encontrar com o Senhor no céu? Eu peço que você reflita sobre isso e tome a decisão certa, a decisão de confiar a sua vida em Cristo Jesus. Confiar em Jesus Cristo é uma decisão. Eu gostaria que você agora acompanhasse comigo, fechando seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Se você vive hoje o momento do luto, da dor, perdeu alguém que você amava, eu gostaria de também pedir que Deus abençoe você, traga consolo e conforto ao seu coração. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, quando nós temos a oportunidade de falar deste tema tão importante, porque falar de morte é falar de vida, é falar do hoje, é de falar de decisões que precisam ser tomadas hoje. Por isso eu clamo em favor deste amigo, desta amiga, dessa pessoa que acompanha o programa nesse momento, que o Senhor abençoe-o poderosamente para que ele entenda esse momento como uma oportunidade de refletir sobre a morte, tomando a decisão certa agora. Deus, eu também peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que vivem o luto, que estão vivendo um momento de dor, de separação, que o Senhor preencha o vazio, a saudade, que seja cada vez mais amenizada pela bênção do Senhor. E acima de tudo, que nós possamos, que cada um de nós possamos buscar a Tua Palavra e entender que aqui nós temos resposta para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a morte. A certeza de que em Cristo Jesus nós vencemos também a morte. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Convidamos a você a continuar conosco. No próximo programa vamos estar tratando ainda desse tema, olhando para outros aspectos que envolvem e com certeza você há de ser abençoado por meio desse programa. Eu te agradeço e também desafio você, convido você a participar em um dos cultos das nossas igrejas batistas aqui no estado do Paraná. Procure amanhã, domingo, não fique apenas em casa, vá, procure uma igreja, participe de um culto, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida.